Senhor. Obrigada, queridos que cantaram. Deus abençoe vocês, viu? Vamos lá, vamos orar, falar com o nosso Deus. Vamos lá. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome, por mais um dia da oportunidade que estamos tendo de estarmos vivos e vivos na tua causa e na tua casa. Louvado seja o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que de uma forma que eu não compreendo, e eu acho que eu não vou entender nunca, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está lá no Brasil com os nossos irmãos. O Senhor está em todos os outros países de pessoas que entraram na live. O Senhor está em todas as casas dos que não conseguiram chegar até aqui. O Senhor está em todos os lugares. Que grandioso é isso, Senhor. E que alegria que eu sinto, sabendo que o Senhor é dessa dimensão. Então o Senhor sabe tudo que vai no nosso coração e pode nos ajudar de todas as maneiras. Glórias ao teu nome, Senhor. Neste momento, não só queremos te agradecer, mas pedir a tua bênção, Senhor. A bênção que tu tinhas planejado para esse final de história da terra. Nós queremos sobre nós. Quando o teu povo no passado clamou, orou, pediu a ti, se ajoelhou na tua presença, implorou a tua presença, tu te envolvestes, Pai de amor, conosco. O Senhor deu, o Senhor se entregou, o Senhor levantou um povo. Nós queremos ser levantados outra vez. Com tudo aquilo que vimos e falamos ontem, Senhor, que tu unirás a tua igreja como nunca antes, nos momentos mais difíceis. Em tuas mãos eu entrego, Pai de amor, nossos irmãos agora, os nossos queridos de casa, e que sejam momentos, Pai de amor, nessa próxima 1 hora, de muita, muita aproximação contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quero mandar meu abraço querido para os nossos queridos que estão lá em casa, para aqueles amados que estão conosco. Louvado seja o nome de Deus. João Augusto, louvado seja o nome de Deus. A Beth, nossa querida Beth. Deus te abençoe, viu, Beth? Louvado seja nosso Senhor. O pessoal da Débora Larcon, nossos irmãos de Socorro, de Jesus Borges, Ivete Matiola. Gente, é tanta gente. Deus abençoe vocês, queridos, e fortaleça. E agora é nossa hora de oração, de buscar a Deus, da nossa semana de oração aqui em Bruxelas. Que privilégio que nós temos de ter a Bíblia. Eu louvo a Deus por poder acompanhar com vocês esses momentos especiais de louvor e de glória ao nome de Jesus. Como vocês passaram de ontem para hoje? Como foi o dia de vocês? Foi bom? Tudo direitinho? Eu passei um dia muito especial, muito mesmo. Eu tive o privilégio de estar com a nossa querida Gabi. Que honra que foi, Gabi, muito agradável. Foi muito legal, muito bom. E podendo fazer o programa de amanhã, o programa de sábado, conversando com os irmãos que vêm de lá da Holanda para cá amanhã. Nossa igreja vai ter uma comitiva que vem de outros países, né? Está vindo de lá para cá, eles alugaram um hotel aí ao redor e estão vindo para cá para poder assistir junto, e nós vamos assistir no sábado. Louvado seja o nome de Deus, né? Vocês já pensaram como vai ser quando nós, então, ali na presença do Senhor, de todos os lugares do mundo, nós vamos nos reunir, olha que coisa boa, de todos os países. Imagina que coisa boa. Nós temos uma ideia, que a gente pensa assim, ó, que quando a gente entrar no céu, a gente vai ficar procurando Abraão, correndo procurando quem é Maria, mãe de Jesus, não é? Porque eles vão ressuscitar nessa hora e vão subir com a gente. Sim ou não? Mas a gente só vai conseguir ter tempo de vê-los mesmo quando a gente entrar no céu, não é? Porque imagine, durante todo o trajeto daqui para lá, a gente vai ver muita coisa. Mas quando chegarmos lá, imagina que a gente vai ficar procurando quem de vocês quem era José? Quem era Maria? Quem é o seu preferido? Quem você vai procurar quando entrar lá? Eu vou procurar José, pode acreditar. Vou procurar, quero conversar com ele, quero falar. Outro que me chama extrema atenção na Bíblia é Obed, me chama muita atenção. A maneira como ele agiu na frente do povo dele em sua época me deixa muito impressionada. Mas a gente pensa que somos nós que vamos atrás deles? Não. Eles é que virão atrás de nós.
Eles vão perguntar, quem foram os últimos de nossa raça? Quem foram os últimos? Sabe por quê? Todos eles, todos, gostariam de estar no nosso lugar, vendo o que vamos ver. O que vai estar na nossa frente. Sábado de manhã, nosso sermão será esse. O que Deus fará com o povo que ficar aqui. O que o Senhor Deus vai fazer com o povo que ficar por último. Os últimos da história da terra. O que o Senhor Deus fará. Você pensa que Deus vai terminar a obra dele de um jeito simples? Vai nada. O Senhor Deus tem uma obra tremenda para fazer, meu bem. Eu não tenho um negocinho hoje de passar, mas você pode passar aí para mim. Vamos lá? Vamos para o material? O fechamento da porta da graça e a angústia de Jacó. Vamos lá? Pode passar o próximo. Nós estamos estudando a um passo da eternidade, não é? É o trabalho grandioso que Deus quer que a gente faça, é o nome que Deus gostaria que a gente desse a semana de oração aqui na Bélgica. E diz o seguinte, olha o que é que diz. Nós estudamos no sábado pela manhã, chegará o tempo, e não está longe, em que o mundo inteiro vai dar tudo o que tem em troca de uma oração. Eles vão correr atrás de nós pedindo, me dá isso que vocês têm. Irmãos, daqui uns dias, o assunto mais polêmico na história da Terra, o assunto mais falado no universo, será o sábado. Será tabloide em todos os jornais, em todos os locais do mundo, ao mesmo tempo. Será assunto, você será entrevistado por aí. Vão perguntar por que você é louco. Você sabia disso? Se você não teme, se você não tem medo de acreditar no que você acredita. Entendeu a seriedade disso? Depois nós estudamos que nós somos reparadores de brechas. O que é isto? Para resolver o problema do mundo, muito obrigada, meu filhinho, Deus te abençoe. Para resolver o problema do mundo, o Senhor Deus levantou um povo para reparar as brechas que o inimigo trouxe no trabalho dele. Antes, porém, de que o mundo inteiro esteja maduro completamente, o Senhor fará o que com sua igreja? Sacudidura. Olha o que foi que eu falei. Antes do mundo estar maduro para a destruição, Deus precisará fazer o que com sua igreja? Sacudidura. Isso acontecerá. E já estamos nela, né? Dê uma olhadinha, por favor, na lista de informações. Deus tem uma série de situações e, por inveja, Satanás também procura ter. Deus tem filhos, ele também tem filhos? Sim ou não? Eu vou ter que acrescentar esse detalhe amanhã. Porque a Bíblia diz que o diabo tem filhos. Isso é duro. E nós vamos ter que trabalhar em cima dessa situação, né? Deus se importa com a nossa salvação e Ele nos quer dar explicações claras sobre as situações do mundo. Nessa luta entre o bem e o mal, Deus usa nações. E na luta entre o bem e o mal, também o diabo usa nações. Usa pessoas. E nós estamos trabalhando em cima disso. Deus explicou que algumas nações da terra seriam usados pelo inimigo. Roma papal foi uma delas, né? Esse poder da besta que emerge das águas e também a besta que emerge da terra, que é quem? Gente, quem é? Estados Unidos, não é? É os Estados Unidos, a besta que emerge da terra. Nós aprendemos que vai haver uma união de todas as igrejas, que os Estados Unidos fará com que a besta ressurja como poder novamente. Roma papal voltará a mandar no planeta. E as religiões se unirão por pontos o quê? Comuns. Repete comigo, por pontos comuns. Tá certo? E eles têm alguns pontos comuns interessantes. Como os Estados Unidos levará o planeta todo a adorar o papado? Através da adoração no dia de domingo. Tá bem? Então, hoje você vai entender algumas outras coisas relacionadas a esta obrigatoriedade. Ontem nós estudamos que a reforma não terminou ainda. Não é isso? Não terminou com Lutero. Você achou interessante esse texto? Sim ou não? Você já tinha lido esse texto alguma vez na sua vida? Eu, quando li a primeira vez esse texto, eu tomei um susto e li ele umas 3, 4 vezes. Porque o Senhor Deus dizendo que a reforma se dará até quando? Até que dia? Até o último dia da história da Terra. Ela não terminou com Lutero. Quem é que são os reformadores de hoje? Nós somos reformadores. Nós não podemos nos acoplar com o planeta, nos tornar parecidos com eles. A sociedade não nos representa. Nós representamos o reino de Deus. Nós não somos de lá. Nós estudamos também que vai haver um tempo de angústia, sim ou não? Qual nunca houve desde que houve nação até agora? Sim, estudamos isso.
E a lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser o quê? Invalidada. E a senhora White diz que em nossa terra, ela estava nos Estados Unidos quando escreveu, de alardeada liberdade, e a liberdade religiosa terá seu fim. Gente, a liberdade religiosa dos Estados Unidos terá o quê? E todos os países seguirão esta informação, sim ou não? Sim. A liberdade religiosa será retirada do mundo inteiro. E eu quero que você guarde essa informação para valer o que nós vamos estudar no sábado. Vocês se lembram disso aqui que vimos ontem? Eu quero saber se vocês se lembram desta imagem aí. Quantos se lembram? Vocês se lembram desses assuntos que estão aí na tela agora ou não? Eu quero saber quantos de vocês aprenderam isso. O que é isso aí que vocês viram? Vamos ler isso de novo, porque eu preciso começar deste ponto. Espiritismo, a Igreja de Roma e o protestantismo apostatado. 3 poderes no mundo que se unirão. Quem de vocês já ouviu falar das espíritos imundos semelhantes a rãs? Quantos já ouviram falar isso? Levanta a mão. São estes aí, tá bom? Vocês precisam aprender isso. 3 poderes na Terra se envolverão e se unirão no último momento da história da Terra, e será por ordem de Satanás. Lê isso aqui. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Olhe para cá. Lembra que eu disse para vocês que quem acredita na imortalidade da alma já é espírita? Lembra disso? Sim ou não? Essa é uma realidade. Vocês têm que assistir a semana de oração que vamos fazer na Inglaterra. Lá nós teremos que dar informações detalhadas a respeito de algumas coisas em nossa igreja que nós temos dificuldades de entender e explicar. Você precisa saber explicar a razão da sua fé. Ali em Espanha, o Senhor Deus me deu a orientação de que deveria falar sobre os pecados que assolam o nosso povo e nos enfraquecem, os pecados capitais. Aqui, no entanto, deveria falar sobre a base da doutrina adventista. O que é que entendemos como povo e o que vai nos acontecer? Quais são as razões da nossa fé? Lá, porém, eu vou ter que explicar os pontos detalhados dentro da estrutura da igreja adventista. Como é que se explica sobre a morte? Como é que você tem certeza absoluta para você não gaguejar na frente dos outros? Como é que se guarda um sábado? Por que hoje em dia as pessoas me escrevem em pleno sábado dizendo assim: irmã Maísa, quanto custa ir na clínica? Escrevem no sábado. Quanto custa ir para a clínica que a senhora tem? Eu gostaria que você me dissesse quanto custa 7 dias. Está certo isso? Sim ou não? Vocês estão vendo como vocês também ficam confusos? Está certo perguntar sobre isso no sábado? Não está certo. Isso é errado. Não se fala de valores no sábado, ainda que seja algo dentro da igreja. Não, não pode. O que se pode fazer no sábado? O que não se pode fazer no sábado? Como defender isso de forma clara? A Bíblia lhe será tirada. Você não vai poder pegar um estudo bíblico que já está pronto, você vai ter que aprender a fazer isso. Você vai ter que ir atrás dessa informação, colocar isso de forma clara. Tá? Agora veja. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. Então, os protestantes se unirão ao espiritismo e ao poder romano. Sim ou não? Então, será uma tríplice aliança. Olha que imagem terrível. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Terrível, não é? Eu, quando vi essa imagem, eu falei, puxa, que imagem que cabe bem para o que será no final, né? 3 espíritos imundos e a imagem da besta. O dragão, quem é? Ele representa o espiritismo, sim ou não? Ele não é o espiritismo, mas o espiritismo é a religião de Satanás, sim ou não? É. A besta, o catolicismo. O falso profeta, o protestantismo. Olha que interessante. Você sabe quem é o maior falso profeta na Terra? Os Estados Unidos. Estados Unidos se diz protestante, mas é protestante? Não, não mais. Eu não sei se vocês se lembram quais eram as frases principais de Barack Obama. Eu corri atrás das frases que ele usou. Foram frases poderosas para vencer e frases poderosas para continuar no poder. Achei maravilhosas. Mas uma delas me chamou a atenção mais que outras. Você sabe qual foi? Não podemos mais dizer que somos protestantes. Se hoje eu visse Abraão subindo uma montanha com uma criança para ser sacrificada, o que eu teria que fazer com Abraão?
Ele perguntou. Todo mundo ficou quietinho, bem assim, ó, porque ele fez essa pergunta lá no Capitólio. Então, as pessoas ficaram olhando para ele e ele deu a resposta. Ele falou, jamais eu deixaria. Eu não posso permitir, diz ele. Uma coisa é o que eu tenho certeza que eu tenho que fazer. Outra é o que a fé diz para fazer. E eu queria saber se você pensa igual. Se é assim que você pensa. Se é dessa forma que sua cabeça imagina. 3 religiões juntas, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, formam a imagem da besta, tá? E impõem domingo. Entenderam isso? Sim ou não? Olha, a imagem da besta não é feita só pela Igreja Católica. A imagem da besta, ela é composta também pelo protestantismo apostatado e o espiritismo. Entenderam isso? Porque serão os poderes na terra que serão unidos para enganar o povo no final dos tempos e que perseguirão o povo de Deus. Vai perseguir como você não imagina. E você vai ver depois as crenças que eles têm em comuns. Quais eram as crenças que eles têm? Imortalidade da alma, não aceitam o sábado, aceitam o domingo, têm rituais espíritas, estilos de culto são muito parecidos, línguas estranhas, carismatismo, sim ou não? São parecidos ou não são? São. Eles são muito parecidos. E se você olhar o novo protestantismo, né, os novos protestantes, o novo movimento carismático, ele é ainda mais estranho. Se assemelha mais ao culto que se vê nas religiões africanas. Sim ou não? Sim. Dá uma olhadinha o que diz testemunho para a igreja. Lê isso aqui para mim, por favor. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, olha lá, lembra o que nós estudamos? Repudiar todos os princípios do quê? Da sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Irmãos, Satanás ainda vai agir como nunca nesse mundo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês se lembram que ontem eu comentei com vocês assim? Que poder Satanás tem nos mundos não caídos? Lembra que eu perguntei isso para vocês? E que comentei, então, em seguida, que quem dá poder a Satanás somos quem? Nós. Que poder ele tem na sua casa? Não pode ter poder, porque você é do Senhor. Mas se você tem alguma coisa que é dele, ele entra sem pedir. Entenderam? Sim ou não? Ele não pede licença. Ele entra por legalidade. O que chama legalidade? Ele não quer perguntar se você dá licença. Ele não bate porta nenhuma. Quem bate porta é Jesus. Entendeu isso? Ele não pede licença. Ele entra quando há algo que é dele no seu lar. Por isso que você tem que saber. Olha que coisa boa é saber o que é errado. Essa pessoa que escreve diz, irmã Maísa, quanto custa para passar 7 dias aí? Pode ser que ela passou tão despercebido já essa questão do sábado. Usa tanto celular no dia de sábado. Ah, é errado? É. Você pode entrar em TikTok no dia de sábado? Errado. Existem algumas coisas que nós fazemos que são do reino do inimigo, não é do reino de Deus. Podemos entrar e ficar olhando o que não presta. Gente, não deveríamos olhar dia nenhum, o que dirá no sábado. E hoje em dia nós fazemos algumas perguntas relacionadas ao sábado que nem deveria ser feita. A Bíblia ela responde com clareza, nenhum pensamento que seja até nosso. E nós esperamos chegar até o último minuto, ou às vezes tratamos de alguma coisa de negócio no dia de sábado. Isso é maldição pura. E quando Satanás entra, ele não vem simplesmente para morar, ele vem para amaldiçoar. E ele amaldiçoa a sua bênção. E hoje, no ano bíblico de hoje de manhã, vocês devem ter lido isso. No ano bíblico, hoje de manhã, o livro de Malaquias, foi do 1 a 4. E ali o Senhor Deus diz com clareza que bênçãos podem ser amaldiçoadas. Isso é muito sério, senhores. Olha lá, olha avante agora. O terrível tempo de aflição como nunca antes. Você se lembra que Deus vai purificar sua igreja? Esse texto nós lemos ontem, lembram? Que então o Senhor Deus nos unirá e acabará com essa classes entre as pessoas de dentro da igreja. Eu achei isso maravilhoso. Na hora que nós estivermos no tempo de angústia, nenhum de nós vai se sentir maior que o outro. Amém, queridos?
Nós vamos nos unir como nunca. Gente, eu queria que nós decorássemos essa parte aqui. Eu confesso para vocês que eu só aprendi isso esse tempo fazendo esse sermão. Eu não sabia disso aqui. Eu não sabia que a igreja nossa vai se unir como nunca se uniu na história da terra. Que não haverá, um vai ajudar o outro como nunca. E seremos como era o povo no início lá do Pentecostes. Maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto que diz isso, tá bom? Então, o Senhor Deus terminará a sua obra de uma maneira muito interessante. Hoje vamos estudar, então, o 7º estudo, a angústia de Jacó, fechamento da porta da graça. Vamos entender o que é o tempo da angústia de Jacó? Vamos lá? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O que é esta angústia de Jacó? O que é isto? Irmãos, a senhora White ela teve uma visão muito interessante. Foi mostrado a ela o povo de Deus andando por um caminho estreito. O que é caminho estreito? Bem estreitinho. E conforme ele ficava andando, esse povo andava por esse caminho, eles precisavam ir deixando as malas, porque não dava para levar as malas no caminho, de tão estreito que estava ficando. Daqui a pouco eles tiveram que deixar tudo, e daqui a pouco até os sapatos. E chegou num certo espaço, num certo local, que eles não tinham nem estrada mais, eles tiveram que segurar numa corda, pela fé, para passar para o outro lado. Vocês entenderam isso? Ela disse que essa foi a experiência de todos os cristãos que ficassem no final. Que andariam e aprenderiam a andar pela fé. Já pensou isso? Você vai ficar sem nada. É só você e Deus. Você não vai poder levar nada. Você entendeu isso, sim ou não? Nada. Tudo vai ter que ser deixado. E não eram só os bens, é tudo que a pessoa possui. Ela vai ter que ir diante de Deus pura, livre, limpa. Mas esta visão foi seguida de uma outra informação. Olha essa informação aqui que me chama a atenção. O anjo disse a ela, Ellen, e a levou para fora do planeta. E fez ela enxergar fora do planeta. Tá bom? E quando ela estava fora do planeta, na visão, ela enxergou o seguinte. O anjo disse, Ellen, procure o povo do advento. E ela olhou para o planeta, tentou achar, nas multidões de pessoas, disse, não achei. Ele disse, Ellen, olhe outra vez. Ela olhou de novo e disse, não achei. Aí ele disse, olhe de novo, mas olhe um pouco mais para cima. E ela voltou a olhar e encontrou o povo de Deus andando num caminho acima do mundo, num caminho estreito. Aonde estava o povo de Deus nos últimos tempos? Acima do mundo, num caminho estreito. O que significa isso? Eu vou dizer uma coisa para você. O que mais me impressiona e me mostra a infelicidade de um ser humano é que quando pensa que sendo cristão, mesmo sendo cristão, vai conseguir ficar em paz até o último dia. Não vai. Dê uma olhadinha nisso aqui. Leia comigo. Desde o começo, como exemplificado no conflito entre Caim e Abel, o povo de Deus tem sofrido o quê? Pelo inimigo de Deus, que usa seus agentes para trazer duras provações e angústias aos escolhidos. E esse cenário é de perseguir até... Tá, agora dá uma olhadinha nisso aqui. O que diz em 2 Timóteo 3, 12 a 17? Na verdade, todos quanto quiserem viver como? Padecerão o quê? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? É isso mesmo. Vocês querem viver piamente em Cristo? Querem ou não? Então vocês vão ter perseguição. Porque o texto diz, Abraão sofreu tribulação? Sim ou não? Israel. E Elias? E Jesus? E a igreja primitiva? Sem dúvida. Então, olha aqui agora. Nós vamos estudar 4 tempos de angústia. É a angústia de Jacó, né? Vamos estudar 4 tempos? Quantos tempos eu disse? Vamos ver o primeiro tempo de angústia depois de Cristo. O primeiro tempo de angústia é o primeiro tempo de angústia chamado de angústia do quê? Dos 1.200 anos. Quem foi que reinou durante 1.200 anos? Vai lá. Quem foi? Roma papal. Durante esse tempo de 1.200 anos, foi angústia para o povo de Deus ou não? Foi. Foi angústia para o povo de Deus. Olha que interessante. Que diz respeito ao período da perseguição da Idade Média, quando a Igreja Romana impôs um regime de opressão, mantendo a ignorância entre o povo. Foi nesse tempo aqui. Ó. Lembra disso? Esse período começa no ano 538, né, ano Domini, né, com o edito de Justiniano,
que, entre outras coisas, concedeu a nomeação do primeiro Papa e a instituição da Igreja Unida com o Estado, que durou até o ano 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier por ordem de Napoleão Bonaparte. Vocês viram isso daqui, sim ou não? Conseguem entender este quadro? Fica mais fácil se eu fizer assim? É facinho, não é? Só quero que vocês saibam o tempo. Está claro para vocês? Esse foi o primeiro tempo de angústia que o povo de Deus passou. Mas houveram mais 3? Sim. Dá uma olhada nisso aqui agora. É chamado Idade das Trevas, esse tempo em que a Igreja Católica fez isso. Por quê? Foi um tempo de angústia terrível para o povo de Deus. Era conhecida como a Idade das Trevas, e as medidas tomadas pela Igreja incluíam o quê? Venda de quê? De indulgência. O que mais? Proibição de ler a Bíblia em idiomas comuns. Condenação de fiéis hereges à fogueira. Monopólio da fé. Paganismo revestido de cristandade. Não foi? Olha o que mais. Muitos deram a vida como mártires nesse tempo, até que Martinho Lutero alcançou notável êxito com a Reforma Protestante. A autoridade do Papa foi parcialmente restabelecida com o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 29. Nós vimos isso quando estudamos sobre a besta que emerge da água. Da água. Foi isso ou não foi? Olha lá. Que constitui a cidade do Vaticano, com o domínio de Pontífice Romano e sede da Igreja Romana. Vamos lá. Segundo tempo de angústia que a Igreja de Deus passou. Qual foi? O segundo tempo de angústia ocorreu em que época? Não, o segundo. O segundo tempo de angústia, olha lá, de um evento conhecido como Grande Desapontamento de quando? 1844, tendo a sua abrangência de mais forte capacidade lá nos Estados Unidos da América. Qual foi o primeiro tempo de angústia? Isso. Qual foi o segundo tempo de angústia? Grande desapontamento. Isso envolveu o povo de Deus ou não? Sim. Olha isso aqui agora. Um fazendeiro chamado Guilherme Miller, ao estudar as profecias de Daniel 8,14, convenceu-se que Jesus estaria retornando à Terra no dia 22 de outubro daquele ano, de acordo com o cálculo dos 2.300 tardes e manhãs. E aí ele usa o texto, né? Está aí o texto, né? Como o santuário de Moisés. O templo judeu havia sido destruído há muitos anos. Era a crença universal de que esse santuário de Daniel representava a terra e que, conforme acreditou Guilherme Miller, seria purificada pela vinda de Cristo. Foi um grande alvoroço quando, no dia marcado, Jesus não apareceu como esperado e gerou-se uma grande revolta e amarga decepção. O grupo que creu nessa mensagem era formado por crentes de mais variadas denominações evangélicas dos Estados Unidos. E, a partir daí, subdividiu-se em 4 grupos menores. Quem foram? Gente, dá uma olhada nesse jornal. Vocês não acham interessante? Ela é interessante ou não? Olha agora, o primeiro grupo que saiu deste grande desapontamento decidiu retornar às igrejas antigas, de onde saíram, confessando estar em equívoco, tá certo? O segundo grupo, o que aconteceu com eles? Abandonou completamente qualquer tipo de fé e ainda perderam totalmente a confiança na religião, indo para outro mundo. Gente, peraí, quando existe um problema na igreja, alguns vão embora e nunca mais voltam? Sim ou não? Sim. Nós devemos orar por causa disso. Outros, então, voltam para onde estavam. Agora, veja o terceiro. O terceiro continuou marcando datas seguidas para a volta de Cristo e fazendo cálculos mirabolantes, sendo decepcionados vez após vez até se extinguirem em nada. Agora, veja esse outro grupo. O quarto grupo, quem é ele? Quem são o quarto grupo? Nós. O quarto grupo decidiu estudar mais a Bíblia e descobrir onde estava o erro. Lendo o livro de Hebreus, entenderam que o santuário que Daniel fala não é a terra, como todos criam, mas o templo celestial, cuja planta foi copiada por Moisés para construir o tabernáculo. Oraram e jejuaram durante muitos dias até compreenderem que Cristo, de fato, havia ido a um lugar no dia 22 de outubro de 1844. E esse lugar era o quê? Santo dos Santos no céu. Evento descrito em Daniel 7, de 9 a 13. Deste grupo surgiu um movimento que hoje é denominado o quê? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente, não foi Guilherme Miller que fundou a Igreja Adventista. Combinado? Tem várias pessoas que dizem que foi Guilherme Miller. Não foi, tá? E outro detalhe, não foi a senhora White que fundou a Igreja Adventista. Foi a senhora White que fundou a Igreja Adventista? Não. Irmãos, vocês precisam pensar, a Igreja Adventista, ela não nasceu do desapontamento. Ela ressurgiu no desapontamento.
A igreja adventista, ela iniciou quando? Com Adão. O que significa adventista? Você quer saber um adventista da época de Adão? Que pregava a volta de Cristo? Quem era? Enoque. Enoque pregava com toda clareza, está escrito isso. Enoque pregava a volta de Jesus. Que dia que Adão guardava? Sábado. Todos os seus descendentes que permaneceram com ele guardavam que dia? E aguardavam a vinda de Jesus, sim ou não? Sim. Todo o povo do passado aguardava o Messias? Sim. Guardavam o sábado ou não? Eles eram adventistas. A nossa religião só ressurgiu após, olhe bem, 1798. Após que data a nossa igreja ressurgiu? Após que data? 1798. Irmãos, a igreja adventista não podia ter ressurgido antes dessa data. Isso nós vamos estudar detalhadamente lá na Inglaterra. Por quê? Que é importante entender isso. A profecia disse que a igreja de Deus, durante toda a época das trevas, estaria no deserto, estaria escondida e só apareceria após 1798. A nossa ressurgiu em 1863. Não foi isso? Que foi reorganizada. Olha isso aqui agora, presta atenção. A terceira angústia, já vimos duas angústias. Qual é a primeira angústia? Idade Média. Segunda angústia? Desapontamento. Agora vamos ver a terceira. O terceiro tempo de angústia será um evento futuro, desencadeado por um acontecimento descrito no Apocalipse. Qual é esse acontecimento? Leia comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Será um tempo de angústia, sim ou não? Nós vimos isso ontem. Um tempo de angústia terrível, mas ainda vai ter outra. Qual é? Gente, eu quero... Isso! Então, veja, qual é o primeiro tempo de angústia? Idade Média. Segundo tempo de angústia? Grande desapontamento. Terceiro, não poder comprar e vender. Lembra disso? Será um tempo de angústia, que a gente chama de angústia prévia. Agora, olhe isso daqui. Leia isso aqui, ó. Tenta entender esse material. Bora. Todos vocês olhando e tentando entender isso aqui agora. Vamos lá? Conseguem entender? Sim ou não? Hoje, 2024. Irmãos, esse tempinho até aqui está bem pertinho, tá bom? Mas a gente não tem como fazer ele mais juntinho aí para poder caber as letras todas, tá? Mas está muito perto. Agora, olha. Pequeno tempo de angústia, selo de Deus sendo colocado, sinal da besta sendo imposto. Juízo pré-advento. O que é juízo pré-advento? É o que está acontecendo agora. Sim ou não? Agora, o juízo está acontecendo no céu. As 3 mensagens angélicas vão ser pregadas, Apocalipse 18:1, né? Que é o término dessas 3 mensagens angélicas, que já começou em 1844 a ser pregada. E sinais da volta de Jesus. Agora veja, a chuva serôdia e o alto clamor acontecendo todo mais ou menos nessa época. E ali começa a perseguição quando o fechamento da porta da graça acontece após o decreto dominical. Quando começam as 7 pragas, vai acontecer o quê? Que angústia? Essa é que nós vamos estudar hoje. Vocês não podem confundir essa angústia com qualquer outra. Ela não é da angústia prévia. É a última angústia que passaremos. Entendeu isso? Sim ou não? Ela não é nenhuma angústia parecida com o que se viveu nessa terra. É a angústia de Jacó. Tá certo? Vamos entender? Esta angústia implicará num grave caos econômico e social e demarca o tempo em que o povo de Deus deverá sair das cidades, porque estará sendo proibido de comprar e vender e, portanto, para conservar a fé e preservar a vida, terão que cultivar o próprio alimento. Essa é a da terceira, né? É o finalzinho da terceira. Vocês entendem que o mundo vai ficar muito ruim? Sim ou não? Vocês acham que estas cidades... Hoje eu estava dando uma volta com o Leandro, e ao caminhar com ele, eu fiquei olhando, eu não consigo mais olhar para qualquer lugar no planeta sem pensar no grande conflito. Fiquei pensando, estes prédios todos vão cair. Vão ou não vão, gente? Vão. Como eu queria ter um megafone, irmão, para poder explicar para esse povo todinho. Eu queria ter um jeito de poder fazer isso chegar em todos os ouvidos.
para eles poderem entender, meus irmãos, isso tudo vai abaixo. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, tudo, gente, nada ficará. Será um tempo terrível, as pessoas... Vocês não têm ideia como o ser humano é capaz de judiar um do outro quando lhe falta comida. Irmãos, eu estava nos Estados Unidos quando Katrina passou. Quem se lembra do Katrina? Aquele furacão terrível que acabou... Eu estava lá nessa época. E eu era assim, meio bobinha que achava que ia ser uma maravilha ver um furacão. Presta atenção nisso aqui. E eu não fiquei na nossa casa, porque a gente se reunia em casas de amigos, sabe? Ninguém fica na sua casa direito, tranca tudo e vai embora para estar com outras pessoas. E eu me lembro que nós tínhamos combinado, junto com uma família, que a gente ia lá comprar. Mas brasileiro deixa para comprar as coisas quando? Bem antes ou na última hora? Infelizmente, foi na última hora. Deixa eu explicar como foi. O governo tinha avisado, comprem água e baterias, pilhas, para lanternas. E nós deixamos para comprar na última hora. Quando o Leandro e eu chegamos no mercado, parecia que não tinha... A impressão que tinha que só tinha as paredes. Irmãos, não tinha absolutamente nada. Vocês sabiam? Tinham levado tudo. Não tinha nada. Era a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Primeiro, porque o americano não sabe passar por necessidade. Eles se precavem de todas as formas, eles entopem de comida. Eu me lembro que eu trabalhei na casa de uma senhora que a cada 15 dias ela falava, tira tudo, joga tudo e põe as coisas novas. Eu falo, ô Daniel, Deus te abençoe aí, Daniel. Amém. E então dizia assim, ó, com aquele mundaréu de gente, olha que interessante. Era muita comida e ela pegava e mandava jogar tudo fora. Eu falava, mas não venceu. Ela falou, eu não quero saber, joga fora. Falei, posso levar? Ela pode. Eu levava aquele mundaréu de comida a cada 15 dias, tinha que comprar tudo novo. Por que o americano é assim? Porque aprendeu a viver na opulência. Mas chegará o dia, meus irmãos, que o negócio vai ficar muito difícil. Na época do Katrina, eu fiquei dentro de uma casa e aquele som terrível lá fora. Nunca imaginei que fosse aquilo, nunca imaginei que fosse aquele som. E eu me lembro que nós saímos da casa depois que o furacão tinha passado. No fundo da casa tinha um pé de um pêssego, sei lá o quê, né, meu bem? Na casa que nós tínhamos ficado. Quando saímos, não existia mais pé de pêssego, coisa nenhuma. A gente não reconhecia mais onde é que era a rua, porque tinha mudado tudo, transformado todo o local, porque nós estávamos no olho do furacão. Irmãos, um furacão é capaz de dar uma transformada no local. O que dirá os últimos dias? Será um negócio como nenhum de nós é capaz de imaginar. Tá? Olha só que coisa interessante. Leia aqui comigo, vamos lá. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade... Promulgado por quem? Vários governantes do quê? Peraí, isso aqui não te arrepia? Isso não te faz pensar? Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do mandamento lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-ão em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhante aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares mais altos da terra, farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevados e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Sim ou não? Gente, eu fico imaginando quem é que o Senhor Deus chamará para isso. Irmãos, esta angústia será terrível, mas nada será como depois da porta da graça. Vocês têm ideia como é que os seres humanos ficarão? Os que não forem do Senhor terão perdido 100% o Espírito Santo. Você sabe por que é que você não mata? Alguém que te incomoda muito, por que você não mata essa pessoa? Não é porque você é educadinho. Não é porque você é bonzinho. A razão pela qual você não faz maldades é porque o Espírito Santo está em você. Entendeu isso? Por que é que você não rouba alguma coisa de alguém e prefere trabalhar? Por quê? Não, porque eu tenho bons princípios. É porque o Espírito Santo está em você. Mas na hora que o Espírito Santo sair, nenhuma coisa mais nós faremos certa. Nenhuma. Vocês vão ver as maiores atrocidades na rua.
as piores atrocidades na rua que se pode imaginar, na frente dos seus olhos. Aliás, hoje já se vê. Eu não sei se vocês sabem, locais como ali na Espanha, se faz coisas que eu nunca imaginei na vida que alguém fosse capaz de fazer na frente um do outro. Terrível. Além do que, se tem uma lei lá, que agora também já existe no Brasil, né, infelizmente, que é a lei que, se você sair da sua casa, os ocupas podem entrar. Quem de vocês já ouviu falar disso? E se ocupam de sua casa. Se eles entrarem, existe lei que você não pode tirá-los. A sua casa que você mora, onde você cozinha a sua comida, onde você dorme no seu colchão. Se você saiu, voltou para casa, eles estiverem dentro, você não pode, por lei, tirá-los. É verdade. Não parece um absurdo? É só vocês procurem saber se isso é verdade ou não. É um absurdo. Nós temos irmãos de igreja que dizem, eu não posso ir para a igreja, tem sempre que ficar um em casa. Porque se não ficar um, eles entram. Os ocupas é o nome deles. Os ocupas entram. E no Brasil estão fazendo a mesma coisa. Tem vários lugares que hoje se entra no Brasil, tomam conta e ninguém pode dizer nada. Por causa do atual governo, né? Mas vocês não têm ideia o que será após o fechamento da porta da graça. Leia aí comigo. Após o fechamento da porta da graça, Satanás obterá completo domínio sobre a humanidade. E o mundo emergirá na maior das angústias, já vista onde? No universo. Esse evento é escrito por Daniel, lá em Daniel 12:1. Que nesse tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, o que diz? Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E nem haverá jamais. Irmãos, é algo que vai impressionar o universo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, eu procurei muito esse texto para trazer hoje, eu não achei, espero achar até sábado. O texto em que diz que os próprios demônios se impressionam como nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Vocês sabiam disso? Diz que um demônio olha para um cristão adventista e se impressiona como que a gente, com tanta bênção de Deus, é capaz de fazer certas coisas. Isso me impressionou demais. Quando eu li esse texto, falei, Senhor, que não sejamos nós, né? Essa é a chamada angústia do quê? De Jacó, que será muito agravada pelo decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Vamos ler? Leia aí para você poder entender agora o texto. Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de um certo tempo, fazer o quê? Quem que vai ter liberdade para nos matar? A polícia? Quem que vai ter liberdade? Olha aqui, ó. Quem que vai ter? O povo. O povo comum. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritos pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Você vai começar a se perguntar, estou salvo ou não? Como é que fica a minha situação? Eu pedi perdão de todos os meus pecados? Será que eu sou salvo? No meio de toda essa miséria, eu realmente fiz o que devia? Uma angústia terrível. É a angústia final dos servos de Deus. Irmãos, vocês sabem por que eu vivo dizendo que nós precisamos melhorar nossa capacidade emocional? Você não pode derreter por qualquer coisa. Você não pode sofrer por qualquer coisa. E outra, eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, vocês já ouviram falar da doença da moda, né? Qual é a doença da moda? Não é mais a depressão. TDAH é uma das doenças da moda, excelente, muito bem perguntado. Aliás, eu vi um vídeo interessante de uma menina dizendo, depois que eu fui diagnosticada com TDAH, posso fazer o que eu quiser e todo mundo me desculpa. Eu achei muito interessante aquele comentário, né? Eu não preciso me preocupar em lembrar de absolutamente nada. Irmãos, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Querem ouvir um detalhe? Por não saber resolver os problemas, a humanidade acabou dando alguns apelidos para erros e defeitos de caráter. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Por não saber resolver os problemas, a humanidade deu alguns apelidos para erros e defeitos de caráter.
Uma boa parte daquilo que a gente chama de doença não é doença. Deveria ser resolvido desde a infância, ou conscientizado adulto e mudar de vida. Mas a doença do momento é o narcisismo. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Fulano é narcisista, fulano é narcisista, fulano é narcisista, fulano é narcisista. Quem já ouviu falar disso? Se você for estudar bem, esta doença é um defeito de caráter gravíssimo. Vários deles acoplados um ao outro de falta de respeito ao ser humano. Falta de respeito. E como é terrível você não respeitar a outra pessoa. Você não respeitar o que se passa com a outra pessoa. Irmãos, os que não sabem, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Os que não sabem passar por problemas, neste momento enfrentarão um aperto terrível. Irmãos, vocês sabem a diferença entre pressão e opressão? Pressão e opressão é diferente. E eu quero muito falar com vocês isso sábado de manhã. Vocês têm que estar prontos. Vocês têm que estar prontos. Olha, são 4 itens que você tem que ficar de olho. Pressão, opressão, obsessão. Olha isso aqui. Porque uma coisa leva a outra. Você acaba ficando obcecado. E a depressão. Entendeu? Você acaba chegando em cada um desses pontos para poder a derrocada ser total, né? Mas a angústia final do povo de Deus não será tanto pelo perigo de morte. Sabia que o povo do Senhor não vai estar tão preocupado em morrer. Eles vão estar preocupados com o quê? Olha lá. E sim pelo temor de que seus pecados não tenham sido apagados. Ou seja, que a obra de absolvição ainda não tenha sido decretada em seu favor. Esse vai ser o maior medo. Eu preciso te perguntar agora. Você tem mais medo de morrer ou mais medo de não estar salvo? Não responda. Não responda. Você tem que se perguntar isso, porque esse será o grande drama da angústia de Jacó. Eles não estarão preocupados com morrer. Eles estarão preocupados com o quê? Estou salvo ou não? Entenderam a diferença? Porque os santos estarão vivendo sem intercessor na terra, pouco antes do aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Estarão vivendo sem o quê? Vamos ver se isso é verdade. Vamos entender fechamento da porta da graça. Só que eu queria pedir agora que você, em nome de Jesus, abaixasse a sua cabeça e orasse por isso agora. Clame a Deus. Você que está em casa também. Vamos orar ao Senhor. Eu preciso que vocês orem. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus, na sua misericórdia, nos ajude. Precisamos da misericórdia do Senhor agora. Senhor Deus do universo, eis um assunto delicado, Senhor. Fechamento da porta da graça. Eu lhe imploro em nome de Jesus. Nos ajude agora, Senhor. Manda embora qualquer espírito maligno. Ajuda-nos a entender, a guardar como tesouros, Pai de amor, estas verdades da Tua igreja. Que mensagem inteligente a Tua. Tudo se encaixa. Tudo é tão perfeito, Senhor. Dá-nos fome de entender isso. Dá-nos vontade de estudar a Bíblia. Obrigada pelo espírito de profecia. Glórias ao Teu nome por essa igreja. Obrigada, Senhor, porque estes irmãos tiraram tempo num dia cansado, final de semana quase, Senhor, para estarem na Tua casa. Levanta a Tua mão, abençoa eles, Pai. Fortalece-os, Pai Santo, de que nesse último momentinho de estudar a porta da graça, possamos entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Corre, pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 7. Você que está em casa, em nome de Jesus, não deixa de ver. Quero pedir para você, Loura Soares, Marlene Castro, Nadilson Dilan, Adeilton Teles, nossos irmãos queridos, a Beth Silva, nossa querida Beth, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. O Eliane Gonçalves, Júlia, Emília, o Eli, Mônica. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero que vocês peguem sua Bíblia. Não fiquem só olhando a tela, não. Pegue a Bíblia em nome de Jesus. O termo porta da graça não aparece na Bíblia.
Eu queria que vocês soubessem que, como outros termos que nós usamos, não aparece na Bíblia, a porta da graça também não aparece. Mas é algo que é verdadeiro? Sim. O conceito é verdadeiro. Por exemplo, a palavra milênio está na Bíblia? Está? Não. Mas o milênio é verdadeiro? Sim. A palavra milênio não existe. A palavra trindade é uma palavra bíblica? O que é bíblico é a divindade. Entenderam? Mas os três existem ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Agora, a palavra porta da graça não existe. Mas o conceito existe. Dê uma olhadinha, por favor, para que você possa entender agora o que é fechamento da porta da graça. Gênesis 7, você vai ver aqui que depois da entrada na arca, olha o que aconteceu aqui. Verso 15. E de todas as criaturas em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e todos os seres viventes como Deus lhe tinha ordenado. E o que mais? O que vocês acharam aí? O Senhor fechou a porta após ele? Sim ou não? Olha para cá agora. Entrou Noé, sua família, os animais, e o Senhor fechou essa porta. Sim ou não? Tá bom. O que isso significava para os que estavam fora? Tinha ainda jeito? Mesmo que ia demorar um pouquinho de tempo ainda para a chuva cair, tinha jeito para os de fora? Nenhum jeito para os de fora. Não tinha a menor possibilidade de qualquer um entrar. O que aconteceu nessa hora? A porta foi fechada para os que não quiseram entrar. Está claro isso para vocês, sim ou não? Para os que estavam dentro, importa que a porta estivesse fechada? Não. Isso é muito importante. E foi fechada por quem? Pelo Senhor. Olha isso aqui agora. Por que Deus fechou a porta da arca de Noé? Por quê, queridos? Ai, irmão. Você faria isso também? Eu sei que a gente não tem cabeça. Noé abriria a porta. Eu também. Mas por que a gente abriria? Porque a gente não tem cabeça. Porque quando Deus fecha, é para fechar. Irmãos, nós temos que começar a pensar, pedir a Deus que ajude a gente a pensar como Deus. Foi Deus que fechou, Ele não pediu para Noé fechar a porta. Noé sabia fechar portas? Claro que sabia, mas Deus fechou. E não tinha como abrir. Falou, meu filho, não põe a mão aqui mais. E o povo gritou lá fora. Irmãos, diz que foi de uma tal maneira que o próprio Satanás temeu por sua vida. Diz que os gritos das pessoas estavam mais alto do que o som da natureza. Vocês podem imaginar o que é isso? Os gritos das pessoas, foi um negócio terrível. O Senhor fechou a porta após ele. E na minha Bíblia diz, o Senhor fechou a porta por fora. Na minha Bíblia, quantos aqui tem isso? O Senhor fechou a porta por fora. Na sua também? Do irmão também? Então, agora veja isso daqui agora. Presta atenção. Vocês querem ver esse conceito de novo na Bíblia? Mateus 25, corre lá. Mateus 25, corre para Mateus 25. Você precisa ver isso aqui. Irmãos queridos que estão nos vendo, e os irmãos queridos que estão conosco, pegue a sua Bíblia. Nadilson, Dilan, Luzia, a Maria Judite, queridos, pegue a Bíblia agora. Vamos lá. Eu vou orar por vocês, sim. Mas vocês precisam pegar a Bíblia agora. Agora é hora de estudar. Vai lá, Mateus capítulo 25. Vamos juntos para a gente poder chegar a essa compreensão, para ver o conceito de porta fechada e porta aberta. Mateus capítulo 25. Vocês vão ver a questão das virgens. Lembra das virgens? Vocês se lembram que as virgens, na hora que vieram, as que eram prudentes, entraram com Jesus e aconteceu o quê? Vamos juntos lá para vocês verem o verso 10. Leiam comigo o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fez o quê? Fechou o quê? A porta. Que porta era essa que se fechou? Para quem? Para quem foi fechado? Para quem ficou fora. De novo, se repetindo a mesma situação? Sim. Para algumas pessoas que não estavam preparadas, a porta importa que tenha sido fechada para as virgens? Não. Não importa. Para as virgens não tem problema nenhum ser fechado. Por quê? As virgens estão preparadas. Entenderam? Para quem que é ruim em porta fechada?
E depois elas quiseram vir, não foi? As insensatas vieram, abre a porta. Quer ver isso aí? Continua lendo um pouquinho. Vê o próximo verso. Ó. Verso 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa ideia de porta fechada e porta aberta é bíblica? Sim ou não? Sim, é bíblica. E eu queria que vocês já marcassem na cabeça de vocês na hora de explicar para os outros. Vocês vão usar essas duas informações. Vamos ver agora Apocalipse 22, 10 e 11. Corre para lá, por favor, para você ver outro momento em que não vai haver mais jeito. Apocalipse 22, vai lá, por favor. Que não vai haver mais jeito. Vai lá, Apocalipse 22, e eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Verso 11, tá? Gente, dá uma lida nisso aqui agora. Vamos prestar atenção num detalhe, para isso ficar bem claro na sua cabeça. O 11, tá? 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Agora, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, o que diz aí? Seja santificado ainda. Olha para cá agora. O que vocês acabaram de entender? Que chegará uma hora que quem é injusto nunca mais vai ser justo. Sim ou não? Vai chegar a hora de que quem é ruim vai continuar ruim? Sim ou não? Sim. Agora tem um detalhe sobre os justos. Qual é o detalhe? Como é que é? Continue se santificando. O que é isso? Buscando e que mais? Vai, vocês têm que ir um pouquinho mais. Orando, buscando, pedindo, o que mais? Clamando mais, se buscando mais, mas eles ainda não estão prontos. Não estão 100%, ainda está faltando alguma coisa aqui nessa hora. Porque está faltando o quê? Vocês vão ter que pensar. A porta nessa hora aí está fechada. Essa hora aí foi o fechamento da porta da graça. Mas o que é que está precisando para os santos? Vai, põe a cabeça para pensar. Só não pode responder Tiago e os outros anciãos. Mas vocês têm que pensar, bora. A glorificação. Irmão, só falta a glorificação. Que acontece na hora que Jesus voltar. Entenderam, sim ou não? Por isso que ainda continue a santificar-se. Os outros, não tem mais jeito. Olha lá, haverá um momento que quem está perdido não mais se salvarão. E quem estiver salvo não mais se perderão. Louvado seja Deus. Sim ou não? Olha para cá. Vamos ver outra alusão a essa porta da graça que está lá em Apocalipse. Leia comigo, vai lá. Eu gosto mais dessa tradução. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Continuar a santificar-se. Continuar a santificar-se. Entendeu ou não? Vocês entenderam que continue é algo que ainda vai precisar sendo aperfeiçoado. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo pensando. Quando nós entrarmos no céu, chegarmos lá, teremos lá pessoas com 6.000 anos a mais do que nós. Sim ou não? Essas pessoas com 6.000 anos a mais do que nós, não preciso nem dizer dos mundos não caídos, de Enoque mesmo que subiu. Então, quantos milênios ele tem a mais que nós? Sabe coisas maiores que nós, sim ou não? Quando nós chegarmos lá, vamos ser inferiores a Enoque? Em compreensão, em visão, em tudo. Sim ou não? Sim. E Moisés que já está lá? E Elias que já está lá? Claro! Os outros que estão nos outros mundos, nós iremos sentar com eles e estudar muitas coisas. Muitas coisas teremos que estudar com eles. E sentar, e conversar, e falar de coisas fantásticas no céu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando entrarmos no céu, tem outro detalhe mais importante ainda. Nós ocuparemos o lugar dos anjos. Ai, que beleza! Mas nós viajaremos pelos mundos, através dos mundos, junto com Jesus, explicando o jeito que Jesus nos salvou. Tem diferença entre nós e os que nunca pecaram? Sim. Pela eternidade toda.
As mãos da marca de Jesus vão sumir? Como prova de que nós somos o resultado da maravilhosa bênção de Deus. Quando eu paro para pensar nisso, me enche o coração. O Senhor Deus vai nos levar como prova da redenção e como prova de que mesmo os mais miseráveis Ele ainda leva para o céu. Isso me enche o coração, sabe? Me faz pensar como Deus é grandioso. Hoje a porta da graça está fechada, sim ou não? Não? Então leia aqui comigo. Gente, eu sei que está pequenininho, mas eu preciso muito que vocês leiam. Vai lá, faz força aí, põe o óculos. Eu vou ler com vocês, ó. Ah, mas vocês estão melhor que eu. Então, eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Fui levada em visão, olha que bonito isso, para o lugar aonde? Santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes, havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria... Ai, gente, olha que lindo. Vi que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido. Amém? Avante. Ou para a salvação ou para destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de quê? Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitam sua verdade. Olha, Deus não vai sair de lá enquanto houver um caso que precisa ser resolvido. Está entendido? Sim ou não? Temos a bênção do Senhor. Agora veja esse outro verso. Quando será fechada então? Vamos lá? Vamos junto comigo? Enquanto Jesus estiver administrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e, a seguir, pelos justos vivos. Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Olha isso aqui. Satanás vai ter completo domínio sobre quem? Gente, lembra do que eu falei no sábado? Corra dos adiamentos. Você fica adiando, adiando, adiando. Gente, eu nunca encontrei gente mais triste na terra do que ex-adventista. De todos os seres humanos que eu já tratei na vida, ex-adventista é o símbolo de quem mais sofre. Por quê? Porque ele não se sente bem em canto nenhum. Ele pode ir para o maior inferno que for. Ele sabe que ele está errado. Pode fazer o que for, sabe que está errado. Não consegue se adaptar. Nada funciona na vida dele. Vocês sabiam disso? Mas Satanás tomará conta 100%. E ser tomado conta 100%, você perde a paz. Os seres humanos perderão a paz. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Vocês entenderam isso? Impossível a praga ser derramada enquanto Jesus está lá. Agora veja. Mas, terminando ali sua obra, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passaram a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Irmãos, na hora que Jesus lançar o incensário, começa a praga. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Pá! Terrível, né? Por pouco tempo antes de aparecer nos ares. Lê isso aí agora, todo mundo pode ler. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Entenderam isso? Sim ou não? Pouquinho tempo antes. Lembra? Pouquinho tempo antes da água cair, fechou-se a porta, lá no dilúvio, tá? Olha aqui agora. Veja, pode ler comigo. Satanás vê que seu tempo tem posto em operação todas as suas forças, a fim de que os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Veja que interessante isso, né? Olha agora. Lê comigo. 1, 2, 3. Entre aqueles a quem sobreverá amarga decepção naquele dia do ajuste de contas final, achar-se alguns que foram exteriormente religiosos, os que viveram aparentemente vidas cristãs. Como é que é isso?
Vivia a vida cristã só de aparência. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui agora antes da gente terminar de ler. Ninguém precisa perder essa batalha. Se você tem alguma coisa na vida que não está certa, tem como sair disso em nome de Jesus. Fale para Deus assim: Senhor, me dê vontade de me dar bem. Fale com Deus. Senhor, me dê vontade de buscar a tua presença. Me dê vontade de ler a Bíblia. Peça, Deus vai dar. Preciso contar uma experiência para vocês. Eu tinha perdido toda a minha família. Não tinha mais nada na minha vida. Eu não tinha um garfo. Eu não tinha uma peça de roupa. Eu não tinha um cobertor. Não tinha nada. Eu tinha perdido meu filho, tinha perdido minha família, minha casa, meu casamento, tudo. Você sabe quando você olha para trás assim e fala, não me sobrou nada, eu só tenho agora os dias que estiver pela frente? Foi isso que aconteceu. Agora olha para cá, ninguém se mexe agora. Nessa época eu fui morar dentro do UNASP 1, o IAE. Quem se lembra do antigo IAE? Quem se lembra? Eu escolhi um lugar onde o povo adventista pudesse me ver 100% do tempo, para ninguém pensar que eu tinha dado mal na vida. Então eu falei, eu vou ficar no reduto onde ninguém vai pensar mal da minha vida. E eu pedi um espaço para morar dentro da escola. E aí me deram um espaço, eu fui trabalhar no Centro de Línguas do IAE. E eu fazia fisioterapia naquela época, estudava, fazia faculdade lá. Isso depois que eu já tinha vivido uma vida, né? Passado uma vida, mas eu precisava de um espaço para recomeçar. Irmãos, eu olhei para a minha história e pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha história? Sabe o que aconteceu? Eu pedi a Deus, Senhor, me dá vontade de ler a Bíblia. Senhor, me dá vontade de estudar, me dá vontade de orar. Irmãos, eu tenho certeza que se você pedir isso a Deus, Deus vai te dar. Eu tenho certeza absoluta que um poder vai entrar em você e você vai ter vontade de buscar a Deus. Mas você vai ter paixão, fome das coisas do céu. Irmãos, minha obrigação no Centro de Línguas era ficar atendendo os alunos. Era ficar ali, eu era secretária, recepcionista do Centro de Línguas. Mas quando chegava uma visita no IAE, eu que tinha que levar a visita para conhecer o colégio. Agora veja o que me aconteceu em resposta à oração. Eu comecei a ter uma fome, uma vontade de ler a Bíblia que você não imagina. Uma vontade tão grande, tão grande, tão grande. Era como se eu quisesse dormir, acordar lendo. Eu vivia aquilo, eu lia aquilo, eu estudava aquilo. Era como se eu estivesse dentro daquele lugar, sabe? E cada pessoa que chegava para eu se ciceronear, né, levar para lá e para cá, eu falava assim para Deus, Senhor, que essa pessoa vai embora logo, só para eu poder ler de novo a Bíblia. Por quê? Porque como eu quase não tinha o que fazer, eu ficava como? Lendo a Bíblia todo o tempo. Eu lia aquilo, encheu meu coração. Peça! Deus vai fazer isso com você. Vontade de ler a Bíblia. Vontade de buscar o Senhor. Peça, Senhor, arranca de mim o que não é teu. Tira de mim o que não te pertence. Me torna uma criatura tua. Fala com Deus. Fala, Deus está te ouvindo. Pede a Deus, Senhor, me dê a vibração de te servir. Me dá, Senhor Deus, aquilo que o Senhor planejou ao me fazer nascer. Fale com Deus. Ore pelos seus filhos. Olhe pela vida dos seus filhos. Olha o que diz ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Crentes exteriormente religiosos e que viveram aparentemente vidas cristãs, mas o próprio eu se acha entretecido em tudo que fazem. Orgulham-se de sua moralidade, sua influência, sua capacidade para ocupar posição mais alta que outros, seu conhecimento da verdade, pois pensam que essas coisas lhe granjearão louvor de Cristo. Não há apelação. Passou o tempo para isso. Foi pronunciada a irrevogável sentença. Eles são excluídos do céu por sua própria inaptidão para nele habitar. Irmãos, eu não sei se tem coisa, e não existe coisa pior na história, do que ser tirado daquilo para o qual você nasceu. Leia aí comigo, 1, 2, 3. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Irmãos, aquela porta que esteve fechada há tanto tempo, aberta há tanto tempo, agora estará fechada. Leia esse último texto comigo. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de Deus Santo.
Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente. Peraí, graça mais o quê? Não, vamos repetir juntos. Graça mais o quê? Para de dizer assim que Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Ele não te abençoa de qualquer jeito. Graça mais esforço diligente. Esforço diligente. Tá certo? Olha lá, ó. A graça mais esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada na mensagem do capítulo 14. Irmãos, enquanto Jesus limpa o santuário do céu, temos que estar limpando qual santuário? Da terra. Vós sois santuário de Deus. Tem que haver a limpeza do santuário da terra. Leia comigo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á todo o que se achar inscrito no livro. Quando vier esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, sem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Amém. Vocês acreditam nisso? Eu creio. Eu creio e eu confio. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem mais para nós do que é capaz de imaginar. E você tem que colocar sua casa em ordem. Limpa o santuário hoje. Restaura o santuário hoje. E é lá na sua casa. Mulheres, vocês podem fazer isso. Da mão de vocês pode vir grandes bênçãos no lar. Homens, sejam homens dentro do lar de vocês. Sejam sacerdotes. Peçam a Deus, tenham coragem de pedir. O Deus eterno se inclina para ouvir seus filhos. Nossos filhos não precisam se perder. Tragam comida de verdade, substância de verdade para a nossa família. Tenham coragem de chegar na presença de Deus. Jesus ainda está lá. A porta da graça não se fechou. E nós precisamos, pela graça e poder de Deus, estar firmes agora. E eu quero chamar você para a gente cantar sobre esse Jesus no santuário. Vocês querem? Vamos levantar e cantar. E você que está em casa, em nome de Jesus, cante conosco. Peça, Senhor, nos abençoe. Senhor, trabalhe conosco. Faça com que sua bênção esteja sobre a nossa cabeça. Sabe qual é a maior bênção que alguém pode receber? A maior de todas? Estar livre no momento em que o Senhor Deus estiver prendendo alguns. Você tem que estar livre. Livres pela graça e poder do Senhor. Vamos cantar. Encher o céu de alegria. Com o hino, que a gente sabe que é o hino tema deste ano. Vamos lá. Hoje é você que vai tocar, não vai vir a música de lá? Meu bem, eu preciso saber para eu poder saber como eu vou agir aqui, tá? Bom que nós temos um pianista bonito ali para fazer a coisa funcionar, né? É uma tchau. Muito bom, louvado seja Deus. Vamos lá. Há um templo feito não por homens, onde está o trono do Senhor Altíssimo. Toda a honra, glória e majestade estão diante dele para todo sempre. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consumador e autor da nossa fé. Por seu sangue no santuário entrou
nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus. Oh Pai, diante de sua face, subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Olha que lindo agora. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto. Deus onisciente, tão solene é este momento. Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consumador e autor da nossa fé. Por seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus. Oh Pai, diante de sua face, subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Amém. Nós temos aqui a nossa caixinha cheia de pedidos. Eu queria pedir uma coisa para você, Beth, que eu vejo que você está todos os dias, todos os programas que fazemos. Beth, você não gostaria de você mesma pegar uma caneta e marcar todos os pedidos que foram feitos no canal hoje? Beth, faz esse favor para mim. Pega, escreve todos eles e manda no meu contato, que eu sei que você tem. Por que isso? Eu quero orar, eu quero pedir a Deus. Vocês sabiam que estes pedidos de oração me dá chance de buscar ao Senhor? Me dá chance de buscar a Deus. Me dá chance de ir na presença dEle. Coloca seu relógio a despertar de 1 em 1 hora. Seu telefone deve despertar de 1 em 1 hora. Vai para um cantinho onde você estiver. Se você estiver lá fazendo o trabalho, na obra, pare um minutinho, abaixa a sua cabeça, mesmo com o material na mão. Senhor, é meu momento contigo. Estou te pedindo, purifica a minha vida. Você está limpando uma cenoura, fala: Senhor, limpa meu coração, como eu estou fazendo esse trabalho aqui diante da tua presença. Está lavando uma panela, pede: Senhor, lava a minha vida desse jeito aqui. Fala com Deus, tudo é chance de orar. Queridos, peçam ao Senhor, peçam a Deus. Cuidando de um paciente, andando pelas ruas, dirigindo um carro, nunca você precisa parar de orar. Você tem que orar. Aprenda a viver na presença do Senhor. E é minha chance, eu levo para casa, tá? Eu levo para casa e nós vamos clamar ao Senhor por essa multidão de pedidos, pelos outros que já estão aqui. Você tem ideia da quantidade de bênçãos que Deus trará sobre nós? Satanás teme quando a gente apela para o grande comandante da nossa fé. Louvado seja o nome de Deus. Vou me ajoelhar agora na frente dele. Vamos lá? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, glorioso Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua misericordiosa bondade, pela aproximação, Senhor, contigo, ao saber e entender desses detalhes. Sabemos, Pai de amor, que estamos em pleno tempo de juízo. Há um juízo em andamento no céu. E nesse tempo devemos estar aqui, Senhor,
limpando o santuário da terra, que é o nosso corpo, nosso coração. E que nós sabemos, Pai de amor, que estamos em plena sacudidura. Nós sabemos que temos bem pouquinho tempo. Roma papal está se levantando de novo. A besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, está se levantando para, através do abismo, dar a mão, Senhor Deus, entre um oceano e outro, ao papado. E fará uma imagem à besta. A mesma coisa que aconteceu no passado acontecerá de novo. E então, Senhor, passaremos por um tempo de angústia, qual nunca houve, Senhor. Mas Tu estarás conosco, unirá a Tua igreja. E então, Senhor, quando a porta da graça for fechada e as pragas caindo nessa terra, passaremos pela última angústia do Teu povo, a angústia de Jacó. Eu rogo a Ti em nome de Jesus, prepara-nos para os últimos minutos da história da terra. Senhor, queremos estar entre aqueles, os 144 mil. Queremos ser selados por Ti. Primeiro com o selo do Espírito Santo. Depois, Pai de amor, como consequência, o selo do sábado. Rogamos a Ti em nome de Jesus que o Senhor nos encha o coração. Que o Senhor nos fortaleça, abençoa as pessoas que estão em casa. Reorganiza a nossa história, fortalece-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a orar a Ti como a respiração da alma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã. Estaremos juntos pela graça e pelo poder de Deus.